E aí, meus queridos? Tudo bem com vocês? É hoje, é agora! Vamos fazer a nossa revisão bate-bola, jogo rápido da aula 17.2. Aqui o professor Jefferson, a minha querida salve Adelina. Meus queridos, se vocês pudessem estar aqui junto contigo, pensa na roupa da mulher. Tá a verdadeira mulher gato. Queridos estudantes, muito obrigado pela presença de vocês, professores presenciais. Olha, um beijão para vocês. Muito obrigado pela colaboração de vocês. Olha, os recadinhos que eu tô recebendo aqui, tô anotando. Faremos a devolutiva para vocês já, tá bom? A inbox. É só escrever sua mensagenzinha, tá bom? Olho aberto, abre o caderninho. Já faz essas anotações, essa revisão sobre a aula 17.2. Dá uma olhada na tela, meus queridos. Pois é, meus queridos, 17.2. Mas, professor, o que nós vimos no 17.2? Manejo e criação de coelhos. Manejo e criação de coelhos? Sim, falamos sobre manejo. O que é manejo? O que significa manejo na cunicultura? Manejo são todas as práticas que nós desenvolvemos dentro da granja, dentro do galpão da cunicultura. Tem os manejos, o manejo alimentar, o manejo de sanitização, o manejo de reprodução e o manejo de corte, que eu quis dizer abate, que não pode falar matar o coelho, nós vamos abater. E aí, tem aí manejo de alimentação, reprodução, manejo sanitário, produção e também o manejo, pessoal, que refere-se ao processo de evitar. Eu sempre tenho que olhar para a Adelina. Quando a gente quer evitar a doença. Profilaxia! Olha, caramba, eu falei e ela digitou ao mesmo tempo. Together with me. Replay! Profilaxia. Um dia eu aprendo a mexer os dedinhos desse jeito. Menino, chega, eu me arrepio todo quando vejo o dedo dessa mulher. Olha só, meus queridos, aqui pro tio. Sempre lembrando, essa aula de cunicultura nós falamos de forma geral. Então, o que vai depender? São as raças. Porque cada raça que nós vamos criar tem um peso indicado, uma alimentação, e ela tem o quê, professor? Qual é o mercado da criação de coelho? É mais voltado para o couro. Mas aí, como você está produzindo couro, também tem o abate, a carne, a proteína. Dá uma olhada lá na tela, que eu quero mostrar para vocês as raças indicadas, não é isso? Sim, professor. E as suas aptidões. Falamos disso, teacher, falamos, olha aí. Falamos sobre a Nova Zelândia, né? Claro que é tudo, pelo, né? Pelo e carne. Só que aí quando a gente fala pelo, pessoal, aí que está a dificuldade na criação de coelhos. Evitar danos durante o processo de criação. Porque doenças, principalmente doenças dermatológicas é o grande carcanhar da cunicultura. Porque aí você pode prejudicar um dos principais produtos da criação, que é a pele. Tá? Depois a carne. Peso médio, que eu estava falando, dependendo da raça, pelo menos o Nova Zelândia, para o processo de reprodução tem um peso, né? Então aqui o peso do adulto é 4,5 kg, mas tem uma variação entre machos e fêmeas, também é indicado Califórnia, tá? Peso do adulto é 4 quilos, podendo chegar até 4,5 kg. Lembrando que eu enfatizei que o Nova Zelândia pode chegar até 5 quilos. Isso os reprodutores. 4,5 kg é para abate. E aqui tem a chinchila, que eu falei, essa raça que é a mais criada para o mercado de pele, aonde vai produzir casacos, adornos. Como é que chama isso? Cachecol, ela sussurrou, meus queridos, é só aqui pro tio, é só aqui na NBAZ que a gente faz o intérprete sussurrar no ouvido do tio. Obrigado, meu anjinho, tamo junto. Meus queridos, dependendo então da raça, fazer um levantamento do mercado,
qual é a sinalização do mercado para carne, qual a sinalização do mercado para pele, ou indústrias do qual você pode exportar esse tipo de produto. Falamos também da alimentação, ração indicada para cada fase do desenvolvimento. Também complementação dessa nutrição animal com restos de vegetais que sobram da atividade da agricultura. Mas lembrando, a utilização de matéria verde para nutrição animal é mais indicado para as coelhas que acabaram de ter filhotes, para melhorar o potencial do leite. Lembra disso? Queridos, finalizando aqui então a nossa revisão, fiquem aí com as atividades de vocês, já o tio volta para a gente corrigir, ok? Tchau! Pois bem, meus queridos, quase deixei o chapelão cair, a careca aparecer. Olha, agora é a hora de nós corrigirmos as nossas atividades. Então deixa eu logo explicar uma coisa para você que está chegando agora, está meio perdido. Meus amores, na hora da correção, nós temos dois tipos de atividades. Nós temos as atividades abertas, que são atividades discursivas, e aí na hora que o tio mostrar a questão, nós também vamos ver aí as respostas. Eu vou ler a resposta, eu vou explicar já com a tela só na resposta. O tio back, o tio não, don't back. O tio não vai voltar aqui para a tela, eu vou explicar lá para dar tempo de você conferir se você escreveu direitinho. Mas claro, não se preocupe. Não precisa estar idêntico, as mesmas palavras. Sempre vou estar assinalando, né, sublinhando alguma coisa que é de suma importância que contemple na sua resposta, tá bom? Outra, nas atividades fechadas, múltiplas escolhas. Então a gente vai colocar lá qual é o gabarito, se é a alternativa A, B, C, D, E. E se for necessário, às vezes eu volto para o slide do conteúdo para poder explicar melhor por que foi aquela alternativa. Tudo bem? Então vamos lá para a primeira questão? De olho na tela. Então olha aí, meus queridos. Correção das atividades, tirando dúvidas e das resoluções da atividade da sala de aula. A Solene deve estar na felicidade, porque o professor Jefferson leu tudinho. Tem que ler. Então, primeira questão. Quais são as principais características dos coelhos? Olha a resposta. Os coelhos caracterizam-se pelas orelhas compridas, que podem medir até 7 centímetros, pela sua cauda curta, pelas suas patas da frente serem mais curtas do que as de trás e por dentes incisivos, que crescem sem parar. Não é uma questão assim de ordem técnica, mas é de ordem de estrutura, característica do animal. O que nos chama atenção, porque, professor Jefferson, o senhor colocou uma questão assim que não é tão técnica, só tem um detalhe, por isso que eu coloquei essa questão. Querido professor, qual o detalhe? Eu vou sublinhar. Don't forget this, não esqueça disso. Seus dentes incisivos crescem sem parar. Qual a importância disso? É porque quando nós tivermos a aula sobre instalações e manutenções, temos que verificar o tipo de material utilizado na construção, principalmente dos ninhos. Por ter essa característica de dentes, ele é um roedor. Então, para a manutenção e preservação da estrutura dos ninhos e também do galpão de crescimento e engorda, para que em um ano não esteja tudo acabado, destruído, temos que tomar muito cuidado com o tipo de material. Mas aí o tio vai explicar para vocês direitinho quais são as recomendações do tipo de madeira, né, do tipo de arame que é utilizado. E também é necessário disponibilizar para esses animais um lugar para que eles estejam desgastando esses dentes dele. É igual... agora sim, Beck, dei tempo para vocês olharem a resposta. Aqui pro tio. É igual os nossos cachorrinhos, né? Os gatos, os pets, porque também tem coelho que serve para pet. Eu mostrei as raças. Então, olha só. A unha da pata, se o cachorro não estiver num lugar onde ele pode ficar
desgastando, a gente tem que levar para o veterinário cortar. Não tem que a gente faz a limpeza dos cascos dos nossos animais, né? Das cabras, dos cavalos, dos ovinos, caprinos, tem aquela limpeza do casco. Mesma coisa é com os dentes. Não é que a gente vai fazer a limpeza, tem que disponibilizar o material para ter esse desgaste, senão vai sempre ficar crescendo, tá bom? Mas na época da instalação, na nossa aula sobre instalações, e também, professor, é que eu lembrei agora que na aula de suíno, nós fazemos a remoção dos dentes dos suínos, né? Nas primeiras semanas de vida. Tem um objetivo, isso não se faz em coelho. Esse tipo de manejo não é recomendado, tá? Então a gente faz uma outra prática para manter a sanidade desse animal, perfeito? Ok, vamos para a próxima questão? Questão 2, lá na tela. Então vamos. The question 2. Como deve ser o manejo nutricional dos filhotes? Então, de novo, vou mostrar a resposta, vou ler a resposta e vou explicar para quem não entendeu, não compreendeu, possa fazer essa construção do conhecimento conosco. Nossa, minha chefe ouvir uma coisa dessa, ela vai se arrepiar todinha. Até a segunda semana de vida, entre lá até os 14 dias, né? Os coelhos se alimentam exclusivamente de leite. De leite. Então, tá bom, Jefferson, lê, depois tu explica, porque eu já ia explicar aqui, né? Na segunda, entre a segunda, né? E a terceira semana, que fica entre o 14º ao 21º dia, é bonito falar assim, 14º ao 20º dia? 21º, eu falei ao contrário, 1º e 20º dia. É muito retardado, tem um distúrbio, só pode. Começam a provar alimentos sólidos, ração ou forragens. Porém, ainda se nutre principalmente do leite. Que gracinha. Lembrei da Hebe, gracinha. A partir dos 21 dias, que é o 21º, ingerem cada vez mais sólidos e bebem água, reduzindo a ingestão láctea. Então vamos lá explicar? Enquanto eu estou explicando, quem acertou direitinho, eu vou assinalar umas coisas muito importantes sobre essa prática, né? Da nutrição dos filhotes. Primeiro, vamos assinalar aqui uma questão muito importante. Importante, professor? Sim. Eu vou pegar o marca-texto. Olha aqui, ó. Alimentam-se exclusivamente de leite materno. Lá até os 14 dias, né? Aqui, pessoal, eu vou deixar claro que nós temos o que aí? 2 fatores. Quais são esses fatores? Aqui pro tio. A nutrição da mãe, há de existir, né? Há rações específicas para a nutrição da mãe que está em processo de lactação dos filhotinhos. Mas recomenda-se realizar uma suplementação nutricional. Como assim uma suplementação, professor? Utilizar alface, couve, cenoura, rabanete, produtos oriundos da atividade da horticultura. Porque desta forma você vai dar essa suplementação nutricional para a mãe que vai melhorar e potencializar a nutrição do leite materno para que ocorra um bom desenvolvimento dos filhotes nesse período, né, frágil deles e que melhora não só o desenvolvimento, mas o sistema imunológico desse animal, preparando ele para a segunda fase da nutrição. Look at that, lá na tela. Qual é a segunda fase? Aqui, ó. Após a primeira, aqui, ó, a terceira semana, que fica entre os dias 14 e 21. Porque aqui eles começam a provar alimentos sólidos, que é a ração. E também um pouquinho de forragem, que se utiliza, forrageiras, para que eles consigam se nutrir. Nesse intervalo de passar do líquido, o tio vai até fazer assim, ó, passar do líquido para o sólido,
Olha, fiz direitinho sem borrar o rosto da minha intérprete, da nossa intérprete. Evitar que ocorra um processo diarreico, né? Processo diarreico? Parece pé falando. Um processo de por exemplo, pessoal, eu não posso parar para pensar, que se eu parar para pensar, aqui pro tio, se eu parar para pensar, não sai. Olha só, quando você faz a troca de alimentos líquidos para sólido, tem que ser gradativo para evitar que ocorra gera no bichinho uma sintomatologia de diarreia. Porque pode acontecer. Então, se você faz a suplementação de nutrientes, né? A mãe está comendo ração. Há no mercado rações para coelhas lactantes. E você suplementa a alimentação da mãe com material da horticultura, alface, repolho, rabanete, cenoura, melhora o processo imunológico intestinal dos filhotes, que quando eles forem fazer esta passagem do líquido para o sólido, você faz uma determinada prevenção, tá bom? E assim o lote, qual a importância disso, professor? Que o lote se desenvolva homogeneamente. Lembra? Uma coelha em base, né, de 8 a 9 filhotes, mas eu sei que existem 10, 12 filhotes, tem coelha dando 12. Então você tem uma coelha, vamos supor, com 10 filhotes, tem outra com 10, tem outra com 10. Essas 3 coelhas vão te dar 30. E esses 30 indivíduos é um lote. E esse lote tem que se desenvolver homogeneamente quando eles forem para a fase da engorda, para evitar a queda e o desempenho no desenvolvimento, que a gente faz esses recursos nutricionais, tanto para a mãe quanto para o filhote. Nossa Senhora, é quase uma aula técnica. Volta lá para a tela, meus queridos. Então, pronto. Pessoal, deixa eu só relembrar também, por isso que eu coloquei essa questão. Quando nós vamos falar sobre nutrição animal específica dos coelhos, lembrar que nessas semanas, até os 21 dias aí, ó, só após os 21 dias, que eu vou falar bonitinho, 21º, não é primeiro, 20º, é o 21º dia, eles não tomam água. Eles tiram a água da onde? Da nutrição líquida, que é do leite materno. Então, você tem aí um espaço de 22 dias para estruturar o fornecimento de água para esses filhotes, que também deve ser de forma gradativa, tá? Ok, professor. Então vamos para a questão 3, não vai virar uma aula essa questão 2. Questão 3. Existem diversas raças de coelhos. Cite algumas. É verdade. Aqui, ó, vou colocar aqui, na verdade, antes de responder, eu vou mostrar que lá no nosso slide, eu mostrei algumas raças, mas algumas são raças mais utilizadas para pet, de criação doméstica, que não tem... Claro que tem pessoas que criam, criadores, para fornecer para os pet shops, né? Aí é um outro nicho de mercado. Olha que bonito, o professor Jeff está estudando. Um nicho de mercado. Mas o nosso aqui é qual? O nosso é o nicho de produção de carne. É uma delícia. Pele. Tá bom? Gente, também produção de coelho para fornecer para biotérios de estudo. Olha que eu não tinha falado nisso, coisa interessante, mas também porque é um nicho do mercado mais restrito. Não é um nicho alimentício. Nós estamos no alimentício. Aqui também, aí eu coloquei as especificações de cada coelho, de cada raça, na verdade. Mas a pergunta, professor, quais eram as raças, não é isso? Então aqui, ó, só para lembrar, tá aqui as raças, ó. Nós falamos sobre Nova Zelândia, com as suas características. Nós falamos do Califórnia. E nós falamos também do chinchila, né? Que tem característica, e eu frisei muito bem o chinchila sobre a pele. Você está vendo que o chinchila, eu vou reforçar. Professor, olha aí, queridos, a tela. Está vendo o chinchila? Tá.
vendo Califórnia? Tô. Tá vendo Nova Zelândia? Tô. O que está faltando aí, ó, quando a gente vai para o chinchila? Nós não comentamos o peso do adulto, que é importante, porque é através do peso que as fêmeas entram no cio. Nós falamos na aula que quando ela alcança determinado peso, é uma forma de... Por isso que é a importância de você Ai, vou aqui. Meu Deus do céu. Olha aqui pro tio. Por isso que é muito importante quando a gente fala sobre conhecer o processo fisiológico de cada criação. No coelho, não tem como a gente ai, Jefferson, não tem como nós realizarmos o processo de sincronização do cio e coleta do esperma do macho para fazer fertilização, né? Inseminação artificial. Mas tem como você fazer o processo de sincronia do cio e tendo uma quantidade de machos para fazer a cobertura durante a semana. Então, o que nós temos que lembrar? A fêmea, ela entra no cio de acordo com o peso que ela chega durante uma determinada fase do seu desenvolvimento. Nossa, o sol está muito quente aqui, chega a fazer sombra, olha, impressionante. Meus queridos, por isso que o que eu estou falando para vocês é, o chinchila, em relação à Nova Zelândia, em relação ao Califórnia, o chinchila, a gente não colocou a data, né? O peso relacionado ao cio. Porque o chinchila é mais criado para quê? Para pelo, criação do pelo, do couro, para fabricação de casacos, adornos, né? O couro não é aquele couro, o couro com um pelinho, por causa do diâmetro, da espessura do pelo, é muito procurado pelo mercado. Então não é mais para engorda, criação de proteína. Pode fazer, professor? Pode. Tem pessoas que criam chinchila para carne também. Mas aí os cuidados, nós vamos ver que eles são cuidados bem mais intensos. Por causa que você tem que dar ganho de peso para esse animal e ter cuidado de não, durante o desenvolvimento, não ocasionar nenhum tipo de dano ao pelo. Tá bom? Porque aí ele precisa... Quando você cria o chinchila para pelagem, é menos tempo no criadouro. Para peso é mais tempo. Então, quanto mais tempo ele está ali, ele está propenso a desenvolver alguma doença. E o nosso clima, infelizmente para coelho, não é tão favorável. Então, quanto menos tempo ele ficar ali, melhor no produto final, que é o pelo, para o chinchila. Mas eu não estou falando que é impossível fazer. Só que aí tem que ter um investimento a mais na estrutura para manutenção desse coelho dentro de um galpão. Só estou reforçando isso, aproveitando essa questão. Por isso que eu coloquei essa questão. E a gente vai ter uma aula específica disso sim. E até as técnicas, queridos, de retirar o pelo. Tem 3 técnicas de abate que eu amo. Mas vamos para a tela, de novo, lá na tela, vamos continuar. Então eu mostrei aí as raças, vamos para a questão, vamos ver qual é a resposta? Ah, professor, mas aí nós já vimos até a resposta, olha aí, ó. Eu vou frisar somente a Nova Zelândia, Califórnia e chinchila. Aqueles coelhos para pets, a gente não vai frisar porque não é o objetivo, né? O nosso objetivo é carne, nosso objetivo é pele, é couro. Vamos agora para a questão 4? Vamos, professor. Só lembrando que tem mais questões. Teacher, temos só 2 minutinhos. 2 minutinhos, hein? Para se obter bons resultados do desempenho dos animais, é fundamental realizar um bom manejo sanitário, evitando o aparecimento de doenças e combatendo-as de forma eficaz quando surgirem, antes de ocasionar grandes prejuízos. Dê alguns exemplos de manejo sanitário. Aqui, na verdade, é exemplo de manejo sanitário preventivo, uma profilaxia. Adoro essa palavra. Vai dar um trabalho soletrar. Aí, fui falar, ela já mostrou. Trabalho nada, rapaz, que aqui é profissional. Aí, toma, profilaxia. Profilaxia. Ah, soletrar, vamos ver se ela... Vamos lá. Aí a resposta, professor. As valas devem ter drenagem eficiente. Que valas são essas, professor?
Nós vamos lá, eu comentei, mas nós vamos falar que são as valas, pessoal, que dentro do criadouro do coelho é tipo vala de drenagem. Ai, obrigado, lembrei. São drenagens, valas de drenagem para escoar a água que vem junto com a lavagem do ambiente para retirar a urina do animal. No verão, realizar, né, fazer a remoção das fezes, para evitar o cheiro de amônia, né, que fica muito acentuado. Então, é a higienização diária que tem que ser realizado dentro da cunicultura, dentro do estabelecimento da criação. E lógico que a população de coelhos é enorme. Né? O que de gestação, se eu não estiver enganado, aí é uns 3, 4 meses. Muito rápido. Observar a correta densidade de animais, né? Nós vamos falar qual é a área quadrada por animal. Isso vai ter uma diferença tanto no setor de reprodução, no setor de maternidade e no setor de cria e engorda. E também separar os animais por faixa etária, lembra? Que é essa faixa etária? Faixa etária faixa etária, se é jovem, adulto, está em processo de reprodução. E quinta questão, a carne do coelho faz parte, né, de um grupo conhecido como carne branca, uma vez que apresenta cor menos avermelhada do que a carne de vaca. Tratando-se de carne magra, com espessa quantidade de gordura, a carne do coelho é altamente nutritiva, saborosa. Dê outros pontos positivos em relação à nutrição, né? Apresenta elevado teor de proteína, alta digestibilidade, apresentação dos graxos poliinsaturados, baixo nível de gordura e colesterol, além de baixo teor de sódio. Também é indicada para crianças, idosos, cardiopatas, obesos e pessoas em recuperação. Quando fizeram algum tipo de... Aqui pro tio, quando fizeram algum tipo de cirurgias, aqui pro tio, aí se utiliza. Olha, o tio colocou o boné no braço e mostrou a careca, mas é por pouco tempo. Meus queridos, terminamos as nossas correções. Daqui a pouco nós voltamos com mais outro assunto para vocês. Tchau. Nossa, eu perdi.